Nós somos pecadores, você é pecador, porque nós somos descendentes do pecado. Por causa do pecado inicial é que todo mundo é pecador. Isso é claro na Bíblia. O último versículo que nós lemos, Romanos 5:12, Paulo está dizendo, explicando: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Então todos são culpados. São culpados. Com outras palavras, o pecado iniciou lá, mas ele contagiou o mundo todo. O mundo todo mesmo, além da raça humana, contagiou toda a criação de Deus. Todos ficaram demitidos da presença de Deus. Tem um versículo em Gênesis capítulo 1, que eu gostaria que nós olhássemos rapidinho. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1 e 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem que Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vocês notem que nesse versículo 8, Deus está dizendo, conseguimos entender que Deus está dizendo que aquele casal ia se multiplicar, ia ter filhos, e a terra iria encher. Mas aqui o homem não havia pecado ainda. Então o mundo poderia estar habitado como está hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes na face da terra, todos santos, todos num paraíso, no jardim do Éden. O pecado veio depois, no capítulo 3. Então, na mente de Deus, todos nós hoje poderíamos estar vivendo em uma santidade sem nunca ter pecado. Mas infelizmente, isto não aconteceu. Infelizmente, o pecado iniciou e ele alcançou toda a raça humana. Agora, nós temos que lembrar de uma coisa. Deus, ele não ficou de forma nenhuma satisfeito com isso. Deus quis mudar a situação. Deus quis reverter o quadro. E nós conhecemos, vocês conhecem João 3,16, diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus estava preocupado com a nossa salvação. Ele queria que nós fôssemos salvos. De que forma? Nós sabemos que a nossa justiça não satisfaz Deus, não resolve o problema do nosso pecado. Não é verdade? Isaías, vamos dar uma olhadinha em Isaías. Isaías capítulo 64 e versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam.
Daí você talvez já pensou hoje assim, bem, ele diz que a pessoa sem Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios, a pessoa sem Cristo, ela é considerada por Deus como destituída. E para Deus, ela está na classe dos bêbados, dos adúlteros, dos efeminados e assim por diante. Aí você pensa assim, bem, eu procuro ser justo, eu procuro cumprir com os meus deveres, eu procuro fazer justiça, ser correto. Talvez eu consiga ser salvo assim. Aí o profeta Isaías fala para você assim, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Para Deus não serve. Se você quer ser justo com os seus atos, com a sua bondade, não funciona. Para Deus não é assim. Aí você pode dizer assim, puxa, mas eu ajudo tanto as pessoas que carecem, que precisam, eu procuro ser bom o máximo, procuro ser bonzinho, né, boazinho. E o Senhor Jesus fala assim, olha, só tem um que é bom, que é Deus. O Senhor Jesus diz isso. Você poderá dizer assim, bem, eu pratico boas obras, ajudo muita gente. Aí Paulo diz que as obras não salvam. Não salvam. Bem, e o que é que Deus fez? O que é que Deus providenciou? Deus enviou então o Senhor Jesus Cristo para resolver o problema. Nasceu lá na manjedoura, aquela criança cresceu, desenvolveu fisicamente, espiritualmente, santo de todas as formas, e lá estava a pessoa que Deus enviou, o seu Filho único, para resolver o problema do pecado. Lá estava. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele procurou realizar a obra de uma forma completa para que nós pudéssemos ser salvos. Isso custou muito para Deus. Qualquer pai, qualquer mãe sabe, quando vê um filho sofrer, sofre junto, se preocupa, faz de tudo para que o filho fique livre do problema. Então Deus não mediu os esforços e enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas talvez seja necessário lembrar o que ele teria que fazer para que nós fôssemos lavados, perdoados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Note bem o que Satanás fez ali nisso. Para consertar o estrago que ele fez, segundo a justiça divina, Deus teria que providenciar alguém santo, puro, e derramasse o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Deus teria que ver o seu próprio Filho sendo morto na cruz, para que pudéssemos ser perdoados. O Senhor Jesus Cristo viveu a sua vida, o seu ministério, sabendo que iria para a cruz. Ele sabia que teria que ir para a cruz. O Senhor Jesus Cristo anteveu, ele pressentiu o sofrimento da cruz. Em Mateus capítulo 26,
Em Mateus capítulo 26, podemos dar uma olhadinha o que está escrito aqui. A partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Tá, vamos parar um pouco por aqui. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste. Triste. Estou sentindo uma sensação de morte. Isto é muito forte. Isso é muito intenso. Você sentiu uma tristeza profunda, né? E o Senhor Jesus estava sentindo isso por quê? Porque ele sabia que ele ia ser julgado, iriam colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, ele iria ser traspassado. Ele sabia disso, estava consciente disso. Às vezes eu imagino assim, né? Ser picado por um espinho dói. A gente sente isso. Arde muito. Mas o Senhor Jesus iria ter uma coroa de espinhos, com vários espinhos na sua cabeça. E eles iriam bater na sua cabeça. Depois, com uma vara em cima daquela coroa. Ele sabia que ia passar por isso. Sabia que ia ter as suas mãos traspassadas por cravos, os seus pés também. Por isso ele fala: minha alma está angustiada até a morte. Adiante, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orou dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cálice, todos sabem que a palavra cálice aqui poderia ser trocada por sofrimento, né? A palavra cálice tem sentido de sofrimento. Pai, livra-me desse sofrimento, livra-me dessa angústia, livra-me da cruz. Afinal, se não for possível, Pai, seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus, na sua onisciência, ele lembrava de mim, ele lembrava de você, de vocês.